Professor, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco aquela questão que o senhor falou lá do Krishnamurti. Sobre o quê? Do Krishnamurti. Que o senhor falou... Krishnamurti é uma droga, coitado. Dá uma pena danada. O cara viveu, fez uma força danada, mas ele sofreu e foi vítima de pedofilia quando moço. Devido ao Lili Bitter, que criou ele lá na teosofia. Lá pela Santa, ele enjoou daquilo e caiu fora. Ele saiu da teosofia igual que eu também saí, aos 34 anos de idade. Eu saí do espiritismo igual ele. Agora, o que se passa? Ele não teve muita cultura, ele não estudou normalmente, a educação formal dele foi fraca. Então ele pegou tudo na base do instinto, da intuição, daquilo que ele via dos processos da Índia. E os indianos são todos levados para a poesia. Qualquer coisa exalta o melhor, o mais bonito, o mais lírico, o mais romântico. As crianças. Agora ele ficou nesse nível infantil. Então, ele não estudou os processos de fenômeno, ele não estudou os problemas da energia, ele não estudou os processos mais avançados de parapsiquismo. Então você pega a autobiografia dele, que tem vários volumes, entende? E você vai ver que ele diz que ele tinha um processo. Quando ele tinha um processo, ele ia para a cama, ficava quieto. Ele era assediado. Ele mostra direitinho o assédio. Ele expõe, ele narra. Você está entendendo? Ele faz uma descrição perfeita do assédio dele. E ele falava que aquilo era explosão da Kundalini, não sei o quê. Tudo besteira. Uma outra coisa, no normal, ele tinha muita energia porque ele era sensitivo, mas não desenvolveu aquilo. Então tinha uma dona que sofria dos negócios do ouvido, tem até livro dela que ela escreveu, e o Krishnamurti trabalhou com energia no particular, quieto, em casa, e curou a dona do problema do ouvido com as energias dele. Mas isso não apareceu em nada nem nada, só a dona que agradeceu a ele o que ele fez. Porque ele não assumia a condição de sensitivo dele. Você está entendendo? Ele era mentalidade pura. Agora, ele expunha tudo como se fosse um grande filósofo, tipo os suamis e o povo lá, os iniciados da Índia. Está entendendo? Então, com isso, ele discutiu com filósofos, com físicos e etc., literatos, etc., tal, fazia reuniões, mas ninguém nem chegava perto dele. É como se ele fosse intocável. Sim. Quer dizer, uma besteirada danada. Você está entendendo como é que é? E ele não saiu disso. Outra coisa, ele era totalmente assim, se você for pensar e ver, tem biografia dele enorme, de 700, 800, 900 páginas. Agora, o que você faz? Se você for olhar, você vai ver que ele não tinha muita cabeça perante as coisas. Tudo era feito na base da poesia. E ninguém chegava perto porque não adiantava muito. Ele não ia para a galera, ele não ia para a rua, nunca. Tudo à distância. Você está entendendo como é que é? É típico dos caras. É igual, por exemplo, Sai Baba. Sai Baba tem coisa que eles até mandaram matar. Tem revista que mostra isso tudo lá, gente que trabalhou com ele. E ele é homossexual, Sai Baba. E às vezes apaixonava pelos negócios, criava problema. Eu vi uma opção de documento da Itália, um povo a respeito de Sai Baba. É a mesma coisa. Quiser fazer pesquisa dele, do ponto de vista do fenômeno dele, mas não pode, porque ele é auto-iniciado, entendeu? Está com a SESI, enfim. Uma besteirada de religião enorme. Esse povo da Índia é de vomitar. E esses caras aí são tudo isso. Então, coitado, uma outra coisa. Krishnamurti fez tudo para ser independente e mexer com o mental soma. Mas não conseguiu nada. Primeiro, ele combatia, inclusive, a ciência total. Isso é errado. Agora, no fim da história, o que restou dele? Foi a Fundação Krishnamurti, no nome dele. Coisa que ele falava que não queria. Exatamente. Você está entendendo como é que é? Não adiantou nada. Ele não soube elevar a ideia. Você está entendendo? Ele não tinha muita cabeça. Da história. Você até de entender o que ele fala nos livros dele, ele dá muita volta. Agora, lá na Índia, eles exaltam muitas pessoas e criam os gurus. Né? Ele foi um guruzão.
grandão, maior que os outros. O problema dele foi ele. Isso não resolve nada. Agora, o que me interessou na sua fala lá foi que o senhor falou que o processo dele lá, do assédio dele, é igualzinho o médico que chega no centro de desenvolvimento. Leia a biografia. Depois vai ler os livros espíritas. Vai ler Allan Kardec do século XIX, que falava aquilo tudo. Ele nunca leu nada disso. Ele não tinha muita leitura. Ele não estudou muito. Eu li as coisas dele, eu li tudo quanto foi a biografia dele até a década de 70. Tudo que tinha. Inclusive aquela grandona, daquela tacada, aquele negócio lá do povo de lá. Colocou tudo. Agora, eles fizeram um levantamento da vida dele impressionante. A bibliografia que tem sobre ele, por exemplo, é impressionante. É muita coisa que tem. Porque ele fazia todo ano uma reunião, inclusive teve época que era na Suíça, e recebia todo mundo lá, etc. Tal. Recebia assim, à distância. Como se fosse o rei da história. Besteira. De modo que ele é um fracasso, é uma pena. Podia ter feito muita coisa, mas tudo deu para trás. Agora, eu penso que um dos fatores desses foi o processo da pedofilia na infância. Todo mundo que passa por isso cria trauma, dá um impacto, e aquilo fica com um buraco, é um estigma.